paz do Senhor. Vocês estão felizes? Amém? Aleluia. Abra suas Bíblias, por gentileza. Livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 8. Quem achou diz amém. Aleluia. Diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Podeis assentar. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Bora aquecer aqui. Tem palavra do céu para o nosso coração. Você crê? Amém? Aleluia. Ô, Joy, tá tão bom, hein? Não para não, meu irmão. Glória a Deus. Dá uma animada, né? O tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é: seja a provisão semeando o que você recebeu. Você pode repetir, por gentileza? Seja provisão semeando o que você recebeu. Amém? Eu quero falar sobre a provisão. Nós temos vivido temos visto e ouvido alguns testemunhos nessa igreja sobre a provisão. Quem se lembra? Ontem a Raquel deu um testemunho sobre provisão. Na quinta-feira, ou foi no domingo, o pastor Joey deu um testemunho sobre provisão. Nós temos vivido, eu falei sobre provisão na minha vida no domingo passado. Nós temos vivido provisão. Você está aqui, é a provisão. Foi Deus que proveu esse momento. Apenas você e Deus sabe como foi difícil. Às vezes eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes a gente esquece de prestar atenção nos detalhes do dia a dia, da correria, das afrontas, né? Às vezes a gente passa batido, que a gente está tão acostumado na guerra, que a gente passa batido. Mas Deus nos arrastou até aqui pela sua provisão. Amém? Então, a gente precisa estar atentos a uma provisão que existe sobre as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O apóstolo Paulo estava escrevendo de lá da Macedônia, escrevendo aos irmãos lá de Corinto. E ele quis realmente ensinar aos irmãos, explicar como eles deveriam se portar no servir ao Senhor. Nós aprendemos aqui no domingo passado uma palavra maravilhosa que meu esposo trouxe sobre o que é adorar verdadeiramente, né? O que é servir verdadeiramente. E o apóstolo Paulo estava passando mais uma vez a lição para o povo de Corinto sobre isso. E todo esse capítulo aqui a gente vai ver como ele ensina como contribuir. E ele traz esse verso nos lembrando aos coríntios que o Deus da provisão gostaria que quando estivesse provendo na vida deles, eles pudessem prover também para a sua obra. Amém? Aleluia! Então nós temos vivido provisão do céu. Quando eu me lembro de cada família nessa igreja, eu consigo ver a provisão de Deus na vida de cada um, que eu sei um pouco da história. Eu vejo isso. Agora, a diferença muito grande é a gente entender o que a gente faz com essa provisão. E é aí que mora o segredo da provisão continuada. Quem está me entendendo diz amém? Então, existe uma forma que eu consigo dar continuidade ao processo de provisão. E existe uma forma que eu consigo banir
o processo de provisão. E é isso que a gente vai aprender na palavra do Senhor a partir de agora. Amém? O pastor Luciano estava falando aqui sobre essa agenda, sobre toda essa religião criada, né? Para mudar o foco, tirar o foco de nós, os cristãos. E naquela época não estava sendo diferente. A carta aos Coríntios estava sendo escrita enquanto o povo de Coríntios estava recebendo alguns falsos apóstolos que estavam querendo induzi-los a trazer novas ideologias ou voltar a ideologias que o Senhor já tinha os libertado. E o apóstolo Paulo, atento àquele ensinamento, vem com um novo ensinamento e escreve uma segunda carta para Coríntios, explicando àqueles irmãos para estar atentos ao que estava acontecendo ao seu redor. Amém, queridos? E a gente vai aprender aqui. Primeira coisa que a gente precisa é nos aproximar do Deus da provisão. Quem entendeu? Primeira coisa. Então tem alguns passos que eu gosto assim, eu gosto de mostrar alguns passos que a Bíblia vai sinalizando para a gente. Tem alguns passos para vermos, para visualizarmos o que o Senhor quer nos ensinar. E o primeiro passo é nos aproximarmos do Deus da provisão. Aleluia. Há um ditado aí fora que diz assim, ó, que a gente só dá o que a gente... Vocês já ouviram? A gente só dá o que tem. Não é? Eu só dou o que eu recebo. Eu só dou o que eu tenho para dar. Tem como eu dar um carro para alguém, gente? Eu não tenho um carro sobrando. Se eu der, eu vou ficar sem. Né? Tem como eu dar uma geladeira para alguém? Se eu der, eu vou perder minhas coisas, porque eu vou ficar sem geladeira. Então a gente só dá o que a gente pode dar, o que a gente tem para dar. E para entendermos o processo da provisão, precisamos nos lembrar de alguns pontos importantes. O primeiro, Deus é a fonte da provisão. Quem entendeu diz amém? Existe uma fonte que não cessa, inesgotável, que flui constantemente, que provê constantemente, e essa fonte se chama Deus. Essa fonte se chama o Todo-Poderoso. E a gente precisa voltar a se conectar com essa fonte para que a gente tenha para dar. Porque se a gente só dá o que tem, eu preciso estar conectado com a fonte. Amém? Pense comigo que você tem do lado da sua casa uma fonte de água. Pensa aí comigo. E alguém chega e pede água para você, o que você faz? Fala aí, crente. Você vai na fonte, amém? Enche o galão daquela pessoa. Quem já foi na fonte pegar água? Eu já fui. Enche o galão daquela pessoa e leva para a pessoa. Por quê? Porque você tem uma fonte que não cessa, que não vai gerar uma preocupação para você, que se eu der eu vou ficar sem. Então eu tenho uma fonte inesgotável, que é constante, que flui constantemente, que eu preciso me aproximar dela. Eu preciso estabelecer minha casa no terreno que tem aquela fonte. Quem está me entendendo? Aleluia! Eu preciso estabelecer a minha moradia perto daquela fonte, porque dali, quando eu tiver sede, quando alguém vier com sede, eu tenho água para dar. Então o primeiro ponto é entender que Deus é fonte inesgotável da provisão. Tudo que nós precisamos de provisão, Deus tem para nos dar. Aleluia! Ele é, primeiro de tudo, o autor, pensa bem, e o consumador da nossa fé. Então a primeira fonte, o primeiro ponto da fonte, que Deus falou assim, olha, eu tenho que colocar ali, brotar ali,
fazer nascer ali, fazer gerar ali a fé. Primeira coisa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Ele é a fonte da provisão, amém? Para eu acessar essa fonte, o que eu preciso? Fala, crente, preciso de fé. Eu preciso ter essa fé para chegar ali e falar, eu quero, Deus. Estou precisando agora, Senhor, dessa provisão aqui, eu creio. Eu fui na fonte porque eu sei que lá na fonte tem. Aleluia! Então eu preciso ter essa fé, e é Ele que coloca em nós, é Ele que estabelece e nutre essa fé dentro de nós. Então você consegue imaginar o quão pequeno nós somos? Que até para manter a nossa própria fé, a gente depende dEle. Até para ter fé, de ir até a fonte buscar, nós precisamos dEle. Não dá para ter essa fé se eu não estiver com o meu terreno lá no lugar onde tem a fonte. Quem está me entendendo? Aleluia! Então quando a gente fala de provisão, a gente tem que acessar isso imediatamente. Deus é fonte de provisão. Deus é fonte de provisão, Ele é o autor e consumador da nossa fé. A partir deste ponto começam a gerar todas as provisões que precisamos. Eu vou dar um exemplo para você. Deus, quando quer ensinar sobre provisão para Abraão, crente, presta atenção aqui. Quando Deus quer ensinar sobre a provisão para Abraão, Ele pede que ofereça o seu filho em sacrifício. E o que Abraão faz? Ele foge. Ele olha para Deus e fala, Deus, aí o Senhor está querendo demais, né? O que Abraão faz? Ele obedece. Por que Abraão obedeceu? Porque o terreno de Abraão estava linkado aonde? Lá onde tem a fonte da provisão. Amém? Abraão estava firmado numa fé que o próprio Deus havia gerado dentro dele. E ele sabia que a provisão viria. Mas Deus queria e precisava gerar em Abraão essa dependência dele. Porque quando nós dependemos do Senhor, nenhuma proposta de trabalho, de riqueza, de se socializar melhor, nenhuma proposta nos arranca do terreno da provisão. Nenhuma tentativa do inimigo vai mudar o nosso foco de estar perto do Deus da provisão, porque nós entendemos que só dele vem o que a gente precisa. Então Abraão faz o quê? Ele pega Isaac, ele vai o caminho, e mais na frente, porque ele conhecia Deus, ele sabia a essência daquele Deus que provê todas as coisas. Como que eu sei, queridos, que a fonte que está aqui tem uma água boa e saudável que eu posso doar para quem precisa? Como que eu sei? O que eu já fiz com ela? Eu já bebi. Eu bebi, matou minha sede, me saciou, cuidou da minha família. Vai observando, vai analisando. Eu experimentei da fonte, então eu sei que essa fonte pode abençoar outras pessoas. Então quando Deus chama Abraão, Deus não chama qualquer um, Deus chama alguém que já tinha experiência com ele. Deus chama alguém que já sabia da essência, que já conhecia o que vinha da fonte. Aleluia. Então quando Abraão aceita e fala, Deus, amém, ele vai porque ele confia. Ele vai porque a fé já foi gerada. Aleluia.
E lá no capítulo 22 de Gênesis, no verso 8, quando Isaac pergunta, o que será sacrificado? O que Abraão responde? É linda essa resposta. Deus proverá para si o cordeiro. Por quê, irmãos? Porque mesmo que aquele coração de pai pudesse estar um pouco em dúvida, embora a palavra de Deus não fala dessa dúvida, mas nós entendendo como seres humanos, ele ainda sabia que Deus tem uma essência de amor, de cuidado, de paz, de alegria. Que dessa fonte não vai jorrar água amarga. Que dessa fonte não vai jorrar injustiça. Então ele tinha intimidade com Deus. E essa intimidade é o que faz a gente querer estar perto da provisão constantemente. Quando nós vemos uma dificuldade de buscar, uma dificuldade de estar perto, uma dificuldade de fazer a vontade de Deus, é porque nós nos afastamos da fonte. Afastamos e não entendemos mais essa provisão. Não entendemos mais a nossa dependência dessa provisão. E é para esse lugar que o Senhor quer nos trazer mais uma vez. É para esse entendimento que o Senhor quer nos trazer mais uma vez. Eu dependo do Senhor, você depende dEle? Ele é a provisão da sua vida em todos os aspectos. Oh, aleluia! E seja como for, Ele quer te ensinar isso. Às vezes é pedindo para que você sacrifique o melhor que você tem. O tudo que você tem. Ah, porque Deus só quer o coração, Deus... Não, depende. Depende de cada um. Tem gente que só vai se der a alma. Tem gente que só dá os passos, mas ele está ali constantemente, ele não para, ele não desanima, ele fica. O que Deus precisa fazer para nos atrair para a fonte da provisão? Irmãos, eu vejo uma geração, e não é aqui só apenas, de crentes que esqueceram de buscar os milagres. Esquecemos. Não sabemos mais, a gente está tão confuso, a vida está tão difícil, está tão amargurante que a gente não consegue focar, mirar na fonte e ter certeza que da fonte vai sair a alegria que nós precisamos. E eu vejo, em muitas situações, Deus nos trazendo de volta para essa fonte. Ele vai trazer com amor? Vai, mas às vezes vai doer o processo. Ele faz com amor, mas às vezes o processo é tão difícil para nós. Então chegamos no entendimento de que Deus é a fonte da provisão. Amém? Segundo ponto que precisamos entender e lembrar é que Deus provê com o objetivo e no tempo certo. Quem entendeu? Ele vai prover com o objetivo. Deus não vai me entregar apenas, eu quero tanto, Senhor, uma coisa. Eu quero tanto receber algo. Ele não vai olhar e falar, toma, filha. E pronto, acabou. Ele tem um objetivo. E às vezes, nós precisamos passar pelo tempo da espera para entender que tem um objetivo naquela provisão. Quem está entendendo, diz amém. Aleluia! O tempo de espera me faz entender que quando a minha provisão chegar, eu não posso fazer qualquer coisa com ela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus provê com objetivo e no tempo certo. Aos olhos de muitos, não tinha mais jeito para a mulher do fluxo de sangue. Quem lembra? Ou para a viúva de Naim. Quem lembra? Ou também não tinha jeito mais para Noemi e Ruth. Aos olhos de muitos, naquela época. Mas, se nós fôssemos conversar com essas pessoas, eu só trouxe elas 3, mas são tantos.
Se nós fôssemos conversar com elas, elas iriam dizer: Deus chegou no momento certo. Aleluia. Elas iriam dizer, imagine Noemi dizendo para nós, Ruth dizendo para nós: na hora que parecia que acabou, Deus chegou. Deus trouxe comida, Deus trouxe marido, Deus trouxe provisão que eu precisava no momento certo. Aleluia. A viúva ia dizer a mesma coisa: não, parecia que não ia, mas na hora que parecia que acabou, Ele veio com a provisão. Oh, aleluia. Então, esse processo, a gente precisa também entender. O objetivo de Deus em enviar a provisão, nunca foi para gerar em nós autossuficiência, mas sim para revelar a sua grandeza. Quem entendeu? Então, quando Deus te dá, quando Deus provê o que você precisa, não pense que é para você dizer: obrigada, Deus falou, te amo, chuchu, beleza, tchau. Peguei o que é meu, vou embora. Se o teu coração estiver pensando que dá para fazer isso, a provisão nunca vai chegar na tua mão. E o Senhor tem falado isso ao meu coração. Se eu te der, como é que vai ser? Se eu fizer isso que você está pedindo, Elisama, como é que você vai reagir? Se eu te oferecer isso aqui, se eu te entregar isso aqui, como que você vai suportar isso aí? Então, nós precisamos entender que o tempo da espera nos prepara para a provisão. Amém? Ah, mas é tão ruim esperar. Meu Deus. Jesus amado. Como é ruim esperar. Como é difícil. Imagine aquela mulher com fluxo de sangue. Anos e anos sendo banida daquele lugar. Sendo excluída da população. Gastou tudo o que tinha. Imagina, queridos, esse processo de espera. Não foi bom, não. Foi horrível. Foi ruim. Foi negativo. Mas você pode imaginar comigo o alívio que ela sentiu quando Jesus passou naquele lugar e liberou a cura para ela. Aleluia! Eu te pergunto, vamos pensar um pouco. Se aquela mulher tivesse descoberto a doença e imediatamente recebesse a cura, será que nós estaríamos hoje falando dela? Será que aquele processo não foi o que gerou o maior testemunho? Porque nós só queremos, irmãos. Nós sabemos que Ele é fonte inesgotável. E o que a gente faz? Ai, deixa eu pegar. Tchau, vou viver minha vida. Acabou. Eita, deixa eu pegar. Tchau, deixa eu viver minha vida. Com Deus não funciona isso. Com Deus não dá para ser assim. Com Deus não dá. A minha casa tem que estar aqui, onde tem a provisão constante. Porque se não tiver aqui, eu não vou conseguir a provisão que eu preciso. Oh, aleluia! Qual é a provisão que você precisa? Mentaliza agora qual é a provisão que você necessita. E aí eu quero te perguntar, você está perto da fonte? Você tem ido buscar a fonte? Se a fonte responder, entregar a tua provisão hoje, o que tu vai fazer com isso? Se a resposta vier, oh, aleluia. Se chegar o presente, se chegar a resposta positiva, se chegar a vitória, o que você vai fazer? Quem é você depois da vitória? Aleluia. Porque eu vou te dizer uma coisa. Olha bem para mim, todos vocês. Foca aqui. Estou de rosa, de onça. Olha aqui. Grava o que eu estou falando. Se Deus te entregar aqui agora
que você vai fazer? Agora eu te pergunto, será que Deus, o Deus que te ama, o Deus que te criou, vai entregar algo que você vai dar as costas para Ele? Será? Será que Ele gerou a fé em Abraão, para que Abraão passasse por todo aquele processo e Ele entregasse a vitória para Abraão, para que Abraão falasse, Deus, foi legal a experiência, tchau, estou indo embora? Será? Você consegue entender? Que talvez você não recebeu ainda, porque Deus sabe que se te entregar, você vai se perder. Porque comigo Ele está falando assim. O processo de espera te prepara, Elisama. Calma. O processo de espera te molda, Elisama, para viver o que tu está pedindo. Calma. Aleluia. Agora, quando eu estou no processo de espera, mas eu estou longe da fonte, aí é que não chega mesmo. Pode desistir, senta e chora. Se eu estiver esperando, mas eu não estou esperando lá, onde está a minha fonte, não vai chegar nunca. E esperar onde está a fonte não é fácil. Porque quando eu estou perto da fonte, o meu eu é quebrado. Quando eu estou perto da fonte, eu sou desconstruída. Quando eu estou perto da fonte, o meu pecado, ele é colocado todos os dias na minha frente, para que eu não repita ele. Quando estou perto da fonte, eu sou moldada, eu sou tratada, eu tenho que melhorar para conseguir o que eu estou buscando ali na fonte. Você está perto da fonte, ou você está distante da fonte? Você está perto da fonte e está permitindo que a mudança ocorra, ou você só está ali esperando? Deus conhece o intuito do nosso coração. Não dá para enganar Ele. Não dá para dizer, vai ser bênção, eu vou ser fogo puro depois que eu receber isso aqui. Vou estar nativa, vou funcionar, vai ser daquele jeito, Deus só vai dar nós dois. E Deus sabendo do coração, que está dizendo, não aguenta mais ficar aqui esperando. A hora que eu pegar, eu me mando daqui. A hora que eu pegar, não tenho nem tempo para essas coisas. A hora que eu receber a minha vitória, eu vou dizer, agora não dá mais, né? Porque não tem horário mais. Desculpa aí, Deus. Aí que eu vou te dizer uma coisa. Deus não vai te dar nada que te afaste dele. Deus não vai te entregar nada que te afaste dele. Ou você se entrega, mergulha na fonte, ou Ele não vai te dar o que vai te afastar dele. Ele precisa sentir segurança. Quando Ele pede a Abraão para entregar seu filho, é porque Ele sentiu segurança. Ele sabia que Abraão não ia blasfemar. Ele sabia que Abraão não ia abrir mão da fé, criticar, falar algo, endurecer o coração. Ele sabia quem era Abraão. Aleluia! Deus sabe quem é você. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe qual é a verdade que está lá dentro de nós. Quando aqui fora não fica estampado, Deus conhece lá dentro. Aleluia! Então o objetivo dele não é gerar autossuficiência com a entrega, é gerar dependência. O Senhor vai entregar a nós a provisão que nos faça depender dele mais ainda. Aleluia. Terceiro ponto, Deus provê a semente para que hajam novos frutos. Quem entendeu? Diz amém? Deus vai prover a semente para que a gente consiga frutificar mais ainda. Então não vai ter essa de peguei aqui minha bênção, Deus, obrigada, tchau, estou indo. Não, com Ele não. Ou vai ser gerado novos frutos, ou aquela semente não vem na nossa mão. Amém? Você está entendendo? 2 Coríntios 9:8 que nós lemos.
O apóstolo Paulo deixa claro que Deus tem interesse em prover tudo o que precisamos, não apenas para nos favorecer, mas para que possamos favorecer o outro, a obra. Você entende que você foi chamado para favorecer a obra de Deus? Amém? O que seria da gente? Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem servir a Deus? Sem buscar o Senhor? Sem dar testemunho de um Deus que é grande, que é poderoso, que é fiel? Então nós somos chamados para isso. Se não estamos sendo assim, a gente está longe da fonte. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que ele vai suprir para que nós possamos continuar suprindo. Não dá para reter, é como o maná, lembram? Não dá para reter, não dá para guardar. É para florescer, é para frutificar. O que você está pedindo ao Senhor vai favorecer a obra do Senhor? O que você está pedindo ao Senhor como provisão na tua vida vai abençoar a casa, a obra, o ministério? Vai abençoar o que Deus colocou na tua mão? Vai ser para isso? Ah, mas é uma profissão, é algo que eu desejo muito. Não. É para a obra do Senhor? É para a glória do Senhor? É para ser visto pelos homens e glorificado o nome do Senhor? Aleluia! Nós temos a capacidade de receber do Senhor. Ele te deu saúde? Cuide de alguém. Porque a gente tem saúde. Eu posso cuidar de alguém. E às vezes a gente se coloca tão contra isso. Mas nós temos a saúde para fazer isso. Ele deu alimento. Ajude alguém. Eu já ouvi pessoas falar, não vou dar mais não, porque direto está aí pedindo esse alimento aí. Ah, a gente dá, depois de 2 dias já está querendo de novo. Porque comeu. Porque acabou. Não é? Então Deus deu alimento. Dê a alguém. Deus deu o conhecimento, que foi uma área que Ele tratou comigo. Tratou assim, me ensinando, me mostrando justamente isso. Deus me deu um conhecimento, que eu posso abençoar pessoas. E eu tenho feito isso. Não só para receber nas minhas finanças, mas também de outras formas. Porque tem pessoas que vêm que não têm condição de pagar. E eu tenho o conhecimento. Eu posso me doar. Eu posso ajudar. O que você tem feito com o que Deus colocou na tua mão? Está glorificando o nome do Senhor? Está favorecendo ao Senhor? Deus te deu tempo. Está fazendo o que com Ele? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Eu fico falando sobre isso e lembrando da parábola da semeadura. E como a gente quer colher o que a gente não plantou? Como a gente deseja, eu desejo tanto, eu quero tanto isso. Mas nós não plantamos isso. Nós não queremos plantar. Cavalo buraco, sabe? No sol quente. Pegar a enxada, botar no ombro, cavar. Ir lá colocar a sementinha, molhar, esperar o tempo da chuva. E esperar, colocar lá como que é o nome? Espantalho, para as aves não virem comer quando estiver crescendo. Nós não queremos nada disso. Mas na hora que tiver a ponto de colheita, eita, como a gente quer. E aí, a gente quer viver algo que a gente não busca. A gente quer ter uma provisão de Deus que a gente não vai saber usufruir. A gente quer ter uma provisão que a gente não buscou por ela. Aleluia. E o que a gente
gente está sendo chamado através do apóstolo Paulo aqui com esse ensinamento? Nós estamos sendo chamados para ser provisão. Quem entendeu diz amém. Nós temos a fonte, nós sabemos onde buscar, nós sabemos quem tem para nós, para pegarmos de lá e sermos provisão por onde passarmos. Ser provisão é multiplicar a semente que recebemos. E aí eu te pergunto, te faço pensar. Olhe para você. Se não fosse você, se não fosse ele, onde você estaria? Se não fosse a provisão do Senhor todos os dias na sua vida, aonde você estaria? Eu sei onde eu estaria. Tem hora que a gente não quer acessar essa verdade. Mas eu sei onde eu estaria, se não fosse a provisão do Senhor na minha história, constantemente, desde a minha infância. Eu gosto de fazer essa retrospectiva. Desde a minha infância, se não fosse a mão do Senhor, eu sei onde eu estaria. Então, quando eu lembro da provisão, eu valorizo a provisão. Quem entende diz amém. Quando eu lembro da provisão que eu recebi, eu valorizo essa provisão. Enquanto eu não valorizar, eu sei que eu vou patinar em todas as áreas da minha vida. Enquanto eu não valorizar o meu tempo com Deus, enquanto eu não valorizar o que Deus me deu, enquanto eu não valorizar os meus dias na presença do Senhor, enquanto eu não valorizar a minha vida, o meu corpo que Deus me deu, eu sei que eu vou patinar em todas as áreas da minha vida. Então, às vezes nós estamos sim, vivemos na igreja, louvamos ao Senhor, fazemos as coisas, mas a gente não conseguiu acessar isso ainda. O versículo 10, de 10 a 12, diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para quê? Para que em tudo enriqueceis para o beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aleluia. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Quem entendeu diz amém? Então, o que ele está tentando explicar aqui para a gente? Somos abençoados para abençoarmos. Você só tem para dar. Você não tem para você. Enquanto nós, como igreja, não entendermos isso, nós vamos viver uma vida medíocre. Eu só tenho porque eu preciso dar. E eu tenho um lema comigo: eu prefiro estar do lado de cá. Eu prefiro estar com o entendimento de que o que eu recebo, eu preciso dar. Está sobrando, não está sobrando não, tem que dar para alguém. Ai, que eu tenho que estocar, sabe? E tem pessoas morrendo. Ah, é meu conhecimento, eu tenho que vender. Eu tenho que valorizar. Aí chega alguém que não pode pagar e você não vai ajudar? Você não vai abençoar? Ah, é o meu tempo, agora eu não posso ter tempo para as coisas de Deus. Deus vai me entender, porque foi Ele que abriu a porta para mim. Tem portas que o diabo abre, viu? Tem portas que o diabo abre. E a gente passa e acha que é Deus que está na coisa. Vocês estão me entendendo, queridos? O Deus da provisão tem um negócio com a provisão. O Deus da provisão tem um método na provisão. O Deus da provisão quer que nós entendamos o porquê da provisão. Você já parou para pensar que nós não somos diferentes dessas pessoas que estão aí fora, que não tem uma casa para viver? Não temos nada de diferente. Somos seres humanos.
Eu não sei qual foi a adversidade que passou por lá e destruiu. Se eu não me cuidar, a adversidade passa por aqui e me destrói também. A gente vive num mundo que parece que a gente está numa bolha. Deus me guarda, Deus me protege e está tudo bem. Mas nós precisamos ter discernimento. Por que que comigo está diferente? Qual é a razão de eu ter o que aquela pessoa não tem? Qual é a razão do Senhor abrir portas para mim que infelizmente aquela pessoa não teve? Qual é a razão de eu entender, de eu saber, de eu conhecer, de eu conseguir falar? Porque tem pessoas que não falam. De eu conseguir ouvir. Qual é a razão disso? Só que a gente vive a vida, a gente só leva, só empurra com a barriga. A gente não tem entendimento. E o Senhor quer gerar em nós essa dependência constante. O Deus da provisão provê constantemente para quem está no terreno onde a fonte jorra constantemente. Eu já estou finalizando. A semente recebida tem que ser plantada para a colheita de novas sementes. Amém? A semente recebida, ela é plantada para colhermos frutos e novas sementes, para continuar o processo. Tem sementes preparadas em suas mãos, paradas em suas mãos. Se queremos provisão de Deus, devemos ser provisão. Olha para a mão de vocês assim, por gentileza. Olha assim. Tem alguma semente aí que não está sendo usada? Tem um tempo que pode ser para Deus? Tem mais renúncia da vida de pecado? Tem mais necessidade de buscar mais ao Senhor? Tem necessidade de perdão aí? São sementes que estão nas tuas mãos. Tem mais necessidade de entrega? Tem como ofertar na casa do Senhor? Porque eu não vou deixar de falar desse ponto. Tem como ajudar a obra do Senhor e tá parado aí, guardando? Vai que eu preciso qualquer dia. Eu não estou falando para você ser ingênuo, insano, né? E entregar, né? O que você não pode. Eu estou falando de semente parada. Semente parada estraga. Semente parada não serve para ninguém. Semente parada resseca. Semente parada não dá para plantar de novo. Semente velha não dá para ser usada. Semente seca não dá para ser utilizada. O Senhor quer continuar sendo provisão na sua vida, na sua casa. Abra o teu coração ao Deus da provisão. Abra o teu coração ao Deus que tem provido na sua vida. Eu sei que enquanto eu prego, para algumas pessoas é fácil ouvir, para outras não. Eu sei. Não é uma palavra fácil de ouvir, de descer. Eu sei disso. Mas eu sei que o dono da palavra, ele encontra corações. Ele encontra terras férteis. Aleluia! Ele encontra terras que ele pode verdadeiramente habitar e fazer morada e gerar transformação. Ele encontra. Eu não tenho medo, preocupação quanto a isso, porque a palavra é dele e ele sabe o alvo. Eu só quero te fazer estar atento. Se tem semente parada na tua mão, faça germinar em nome de Jesus. Queira plantar essa semente em nome de Jesus. O que mais que você pode fazer para o reino? O que mais que você pode entregar para o Senhor? Como mais que o Senhor pode ser glorificado na tua vida? Qual forma o Senhor pode ser visto em você? O Deus da provisão tem sido provisão na tua vida até aqui.
E eu vou te dizer uma coisa, não é jogando praga não, é porque a palavra de Deus, ela é certa. A partir de hoje, desta palavra que vocês ouviram, você que está em casa, a partir de hoje, o Deus da provisão vai cobrar algo diferente de você. Porque uma coisa é a gente não ter noção das coisas. Outra coisa bem diferente é quando a gente tem noção. Quando a gente entende. Quando a gente ouve. A partir de hoje, a cobrança do Deus da provisão, que provê saúde na tua casa, que provê saúde nos teus, que provê melhoria nas tuas finanças, que provê a luz que você paga lá e que você consegue pagar, né? Nós temos milagres através dessa situação. O Deus da provisão vai cobrar diferente algo de você a partir de hoje. E eu amo quando Ele faz isso. Oh, aleluia! Eu amo, sabe por quê? Porque quando Ele cobra, Ele pegando assim, ó, vem para mais perto. Vem aqui, ó, para o terreno, onde tem a fonte que jorra constantemente. Volta para o terreno, para de passar perto. Fica aqui, não sai. O Senhor tem dado tempo para a igreja. O Senhor tem dado tempo para você. Se você não consegue entender a seriedade dessa palavra, eu sinto muito no meu coração. O Senhor tem dado tempo para você. Para você se entregar verdadeiramente. E eu não quero aqui apontar, não estou apontando ninguém. Mas você dentro do seu coração sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser mais dedicado a Ele. Porque senão Ele não traria essa palavra. Eu estava com uma outra mensagem toda prontinha para trazer hoje. E hoje o Senhor falou comigo, você vai falar sobre o Deus da provisão. Só que você vai explicar que a provisão tem hora que acaba. A provisão tem hora para cessar. E talvez você não está vivendo a provisão porque você quer receber e sair correndo. Você quer receber e dizer, valeu Deus, é nóis. E com Ele não dá. Com Ele não dá. O Senhor procura os verdadeiros. O Senhor procura os verdadeiros. O Senhor quer abençoar você. Se você já acha que você é abençoado, imagine você debaixo dessa provisão. Pode ficar de pé, por gentileza. O Senhor quer continuar fazendo uma obra na sua vida, para que essa obra seja feita na vida de outro, através da sua. Então não dá para ficar perto da fonte só aqui, ó. Presta atenção aqui. A fonte é minha. Eu bebo e eu guardo. Eu bebo e fica para mim. Eu bebo e tá tudo bem. Eu bebo e não. Oh, aleluia. A fonte é inesgotável, porque ela quer fluir de dentro de nós de forma inesgotável. Ela quer ter o acesso de passar por nós e passar para outros através de nós. A fonte inesgotável está sendo vista em você. A fonte inesgotável está tocando vidas através de você. A fonte precisa passar por você e atingir, alcançar outras pessoas. Tira hoje em nome de Jesus a dureza do coração. O Senhor está te dando mais uma chance. O Senhor está falando conosco nessa noite. Permita que essa fonte flua de dentro de você. Para de dar desculpas. Para de dar desculpas. Para de dizer eu não dou conta. Para de dizer eu não consigo, sabe? Mas eu posso receber. Eu só não posso entregar.
Eu consigo receber tudo que o Senhor tem para mim, mas eu não posso passar nem um pouco para frente, porque eu estou cansada, porque eu não consigo, porque eu não quero, porque tem que mudar algumas coisas em mim para que eu passe adiante, e eu não quero mudar. Para de dar desculpa, porque uma hora a fonte vai secar para você. Para de dar desculpa hoje, porque essa fonte quer fluir de dentro de você. Em nome de Jesus, recebe força do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, recebe força do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, recebe cura do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, recebe coragem do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, recebe posicionamento do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, da fonte que jorra neste lugar, recebe determinação para se posicionar frente a esse pecado. Em nome de Jesus. É mais uma noite de transformação. É mais uma noite de